Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que esteve morto, mas ao terceiro dia, abrindo o sepulcro, de dentro para fora, ressuscitou dos mortos. A este, e por causa deste, nos reunimos aqui, para render a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Com essas palavras, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que alegria grande poder voltar a esse santuário depois de alguns anos. Eu acho que eu estive aqui em 2018 a última vez, entre 2017 a 2018. Eu estava ali, quando você me apresentou, eu falei para a pastora, tinha uma pastora ali. Eu falei, pastora, quando eu estive aqui eu ainda tinha cabelo. Eu resolvi pastorear, meu Deus do céu. Pastor Ademar, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade. Pastor Daniel, esses dias eu estava de madrugada orando, aí Deus me fez eu lembrar do senhor. Eu falei que o senhor era às 4 da manhã, né? Felicidade, você está acordado. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Para que a gente leia com voz uníssona, eu quero ler com o telão. Vamos lá? 1, 2 e 3. A palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, verso 3. Desceu para aí que venes para não. Verso 11. Que te esbarrei de nós para porque o mar ainda se florando, cada vez mais tem isso. Verso de número 17. Cadê? Tá bom. Capítulo 2, verso 1. Estamos diante das histórias mais conhecidas da Bíblia. Deus dá uma missão a um profeta. E pouca gente sabe que a missão que Deus dá para o profeta, há um interesse de Deus de tratar mais o profeta do que quem vai receber a missão. É só nós pararmos para refletir de quem o profeta é filho. Ele é filho de um senhor chamado Amitai. Diga comigo, Amitai. A história começa aqui. Quando nós lemos o livro de Esdras,
nós encontraremos esse personagem voltando entre os cativos da Babilônia, nos fazendo entender que quando Jonas ainda era menino, os babilônicos invadiram a sua casa, levaram o seu pai preso, levaram a sua mãe preso. Esta prisão durou 70 anos. Os babilônicos roubaram os sonhos da família de Jonas. Os babilônicos roubaram o futuro da família de Jonas. E agora vem Deus e diz para Jonas: você será instrumento de livramento para aqueles que destruíram a história da sua família. Esse é o primeiro motivo que faz o profeta dizer: eu mesmo não. É aqui que o profeta se atreve a dizer para Deus: escolhe outro, porque nessa eu não vou. Eu já comecei a pregar. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Deus poderia escolher outro? Um pouquinho só mais alto. Deus poderia escolher outro? Sim. Um pouquinho mais alto. Deus poderia escolher outro? Sim. Não, Deus não poderia. Por quê, pastor? Porque se Deus escolhesse outro, Deus estaria dizendo que errou em escolher Jonas. Pega na mão de alguém e diga: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra quando te escolhe, mesmo sabendo quem é você. Detalhe: o Deus que escolheu Jonas sabia que Jonas ia fugir, porque quem escolhe sabe o que está escolhendo. Afinal de contas, quando Deus escolheu você, Ele sabia da sua personalidade, do seu temperamento, da sua fraqueza, da sua fragilidade emocional, dos seus desconfortos, da sua ansiedade. Mesmo assim, Ele apontou o dedo e disse: é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou escolher. Se ele fugir, eu vou atrás dele. Então Deus disse: você disse que não vai? Não, eu não vou. Então Jonas desce a região portuária de Jope e entra na fila da caravana que vai para Tássia. E ele está na fila e Deus está assistindo ele na fila errada, na rota errada, com o GPS errado, indo para longe de um propósito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus poderia evitar essa viagem, sim ou não? Sim ou não? Agora vocês estão com medo de responder. Poderia, mas não evitou. Jonas entra na fila. A passagem poderia acabar, mas a passagem não acaba. Tem bilhete para ele. Deus poderia quebrar o navio de Tarsis no porto e de lá o navio não sair. Deus tem poder para isso, mas o navio não quebra. Jonas entra dentro do navio, o navio se desliga do porto, as âncoras se desligam e a viagem começa. Para Jonas, sensacional, a minha fuga deu certo. Eu não conheço até hoje alguém que consegue se esconder de Deus. Eu não conheço até hoje alguém que consiga fugir de Deus. Bem sábio foi o salmista do Salmo 139, quando faz uma pergunta: para onde fugiria eu da tua presença? Se eu cavasse um buraco no chão e lá eu me enterrasse, ali os teus olhos me vê. Se eu ganhasse asas e voasse até o mais alto da alva, os teus olhos ali também me enxergaria. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus deixa Jonas ir. Deus deixa Jonas dormir. Jonas entra no barco e está tão confortável para ele a fuga que ele dorme. Está tão perfeito o plano dele que ele dorme. Só que Deus resolveu ir atrás dele.
Ele disse: eu não vou. E Deus disse: você vai. Eu vou não. Vai, você vai. Não quero. Não. Você não tem que querer. Eu ainda sou o dono da sua vida. Eu ainda mando em você. Quando está tudo confortável, Deus resolve entrar na viagem. E para Deus entrar na viagem é muito fácil. Só precisou Deus fazer assim. Não precisava isso. Mas você quis. Eu vou soprar contra você. Tem pessoas ali, pastor Ademar, que nunca viram Jonas, que não sabem nem da onde Jonas saiu, e começa a ter prejuízo. A Bíblia diz que eles começam a jogar suas fazendas no mar, coisa que demorou 6 meses para colher, e agora eles estão jogando no mar, porque tem um indivíduo desobediente que está dentro da embarcação. Porque o desobediente não sabe que sofre ele e sofre quem está ao redor dele. Tem famílias inteiras sofrendo porque alguém resolveu fugir de Deus, alguém resolveu não obedecê-lo, alguém resolveu fazer sua própria vontade, e aí o filho sofre, a esposa sofre, o esposo sofre, quem está perto sofre, a empresa sofre, a casa sofre, o vento sopra, e Deus está dizendo: não precisava ser desse jeito. Engraçado que enquanto o prejuízo está aumentando, quando as coisas estão ficando cada vez mais difícil, que o barco está quase se quebrando, Jonas está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. O barco está para afundar. O verso 11 que lemos diz que a tempestade vai ficando cada vez mais forte, e Jonas está dormindo. Sabe por que Deus me trouxe em Goiatuba hoje? Para dizer que hoje Ele vai acordar Jonas. Pega na mão de alguém e diga: Jonas tem que acordar. Não, diga: Jonas tem que acordar. Ele não pode ficar dormindo enquanto tudo está indo por água abaixo. Ele não pode ficar dormindo enquanto a embarcação está afundando. Ele não pode ficar dormindo enquanto o vento está ficando cada vez mais forte. Eu quero profetizar: aonde tiver um Jonas dormindo essa noite, Deus vai te colocar de volta para orar. O capitão da embarcação desce. Por que você quer dormindo aqui? Quem é você? Eu sou hebreu. Você veio da... Que Deus que você serve? Eu sirvo o Deus que fez o céu, a terra e o mar. A gente já perdeu toda a nossa lavoura e você está dormindo. Vamos fazer um jogo. E nesse jogo nós vamos lançar sorte. Você acha que Jonas não sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele? E por que ele aceita o jogo? Porque ele aceita lançar sorte para ver. Vai que outro leva a culpa que é minha. Vai que eu consigo me livrar. Tem gente que sabe que tudo que está dando errado é porque ele tomou uma decisão que não era para tomar. Tem gente que sabe que tudo que está dando errado é porque ele pegou um caminho que não era para ele pegar. Mas vai que a culpa cai em outro. Tem gente que fica tentando escapar das suas responsabilidades. Só que ele não sabia de uma coisa: Deus entrou no jogo. Fala para o teu irmão: Deus entra onde Ele quer. Engraçado que nessa história, Deus sopra no mar e o mar obedece a Deus.
Deus ordena o vento e o vento obedece a Deus. Deus dá ordem ao peixe e o peixe obedece a Deus. Só tem uma pessoa na história aqui que não obedece, é o profeta. Mas Deus vai ensinar o profeta a obedecer. Quando Deus entra no jogo, ele diz assim: olha, já que descobriram que é eu, me joga na água, porque aí eu me afogo, eu canso, eu bebo água, mas eu morro, mas não vou. Deus disse: vai. Você vai. Você nem vai morrer e você vai. É mais fácil eu morrer do que eu ir. Não, é mais fácil você ir. Pega na mão de alguém e diga: Deus vai te levar para uma cidade chamada Centro da Vontade dEle. Diga: essa cidade é boa, essa cidade é perfeita, essa cidade é agradável. Diga: Deus vai te colocar no propósito, Deus vai te colocar no projeto, Deus vai te colocar no plano. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que até hoje você fugiu. Você está afastado do evangelho e sabe que está no lugar errado. Você conhece a palavra, você senta em um bar para se divertir, você sabe que você está no lugar errado. E não é eu que estou falando, é Deus que fala contigo quando você está lá. Você vai para a festa, Deus fala contigo na festa. Você não está no lugar que era para você estar. Você está na rota de Tarsis, você está na rota diferente. Você pegou o caminho que não é para pegar, e a sua vida está virando de ponta cabeça, está tudo dando errado. Hoje Deus te trouxe para a casa dele para te dizer: eu vou te trazer para o propósito, eu vou te colocar no meu propósito, você é meu. Hoje eu vim pregar para quem está fugindo de Deus e está sofrendo. Chega de sofrer. Essa fuga não lhe pertence mais. Você já perdeu demais, você já sofreu demais, você já apanhou demais. Decepção para lá, decepção para cá. Vou usar um ditado popular: vai ficar dando murro em ponta de faca até quando? Deus te traz de volta hoje. Você não precisa sofrer o que você está sofrendo. Você não precisa passar o que você está passando. E eu vou cair no fundo do mar, e como é que eu não morro? Eu já dei ordem ao grande peixe, e o peixe traga Jonas. Jonas gasta 9 versículos da Bíblia orando. É a oração mais triste que eu já vi da Bíblia. Estou no ventre do inferno, cordões do abismo. Eu estou no abismo, no ventre do inferno. Angústias e laços de amargura me cercaram por todos os lados. Eu estou amarrado pela amargura. Há dor em toda parte do meu corpo. A sensação é que todos os meus ossos estão quebrados. Fala para o teu irmão assim: não precisava nada disso. Só que tem uma coisa boa que acontece no peixe. Você me ajuda aqui? Coloca o capítulo 2 e o verso 1 de novo para mim. Tem uma coisa boa que acontece no peixe. No barco da fuga, Jonas está dormindo no ventre do peixe. Quem pode ler para mim? Fala para o teu irmão assim: o fujão já está orando. Deus sabe fazer você orar. Eu vou repetir isso. Deus sabe colocar crente para orar. Jonas já está orando. Quem estava dormindo, pensando que a fuga deu certo, já está orando. O engraçado é o seguinte: o capítulo 2, quem me ouve diga amém. O capítulo 2 tem 10 versículos. Quantos? 10 versículos. 9 versículos é oração.
Do versículo 1 ao versículo 9, Jonas fala com Deus. E no versículo 10, Deus resolve falar, mas não com Jonas. Vou repetir. Do versículo 1, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, Jonas fala com Deus. E no versículo 10, Deus resolve falar. Coloca para mim o versículo 10, para a gente ver com quem Deus falou. É o capítulo 2. Vamos lá, 1, 2 e 3, a igreja. Espera lá, Deus falou com quem? Mas quem está orando é Jonas. Mas Deus fala com o peixe. Deus não fala com o homem que está dentro do peixe. Deus fala com o peixe que tem um homem dentro dele. Por quê? Fala pro teu irmão assim: Deus gosta de falar com quem resolve. E naquelas circunstâncias Jonas não resolve nada. Quem resolve é o peixe. Jonas não está vendo. E a vida da gente tem muito isso. Às vezes a gente está orando e parece que nada está acontecendo. Só que enquanto Jonas ora, o peixe está se movimentando por ordem de Deus. Quem está dentro do peixe orando não sabe o que está acontecendo, mas a ordem já foi dada. Oh glória, oh glória. Eu acho que alguém vai pegar lá atrás. Eu acho que alguém vai pegar aqui na frente. Pois nessa noite de domingo, assim diz o Senhor através dessa palavra: eu já dei ordem ao que resolve. Sabe essa causa que você tem na justiça? Eu já dei ordem aos tribunais. Sabe essa enfermidade que te incomoda? Eu já dei ordem para que ela se retire. Sabe essa maldição que incomoda a tua família? Eu já dei ordem para que ela seja quebrada. Ei, você pode não estar vendo, mas a ordem já foi. Já saiu do céu a ordem. Deus, ele resolve falar com circunstâncias. Vai lá e vomita ele. Põe ele para fora. O tratamento está concluído. Porque agora ele vai. Agora, pode vomitar que agora ele vai. Eu passei, pastor Ademar, nos meus poucos estudos, eu passei 20 anos pregando isso aqui errado. E eu falava com tanta empolgação. Eu dizia assim: e o peixe vomitou Jonas em Nínive. Mano, eu tomei um susto quando eu descobri que Nínive não tem praia. Aí eu falei: se não foi em Nínive, foi aonde? O barco seguiu para Tarsis. E o peixe volta para Jope. Deus está dizendo: vamos começar tudo de novo. Vou repetir. Vamos começar tudo de novo. Eu quero que a igreja grite essa frase comigo. Levante as mãos assim e diga: ainda bem que existe a misericórdia de Deus. Pega no ombro de alguém e diga: sempre vai ter uma nova chance. Sempre vai ter um novo começo. Sempre vai ter uma volta por cima preparada. Ei, ei, Deus está gritando para alguém: vamos começar tudo de novo. A porta ainda está aberta. A oportunidade é a mesma. A promessa é a mesma. O projeto é o mesmo. Eu não tirei nada do papel enquanto você fugia.
Tá tudo de pé. Jonas nem botou a cabeça para fora. Coloca o capítulo 3 para mim aqui, príncipe. Por bondade. Verso... Não, vamos organizar. Coloca o capítulo 1 e o verso 2. Qual é a proposta de Deus? Diga, essa é a primeira proposta. E qual é a segunda? Coloca o capítulo 3 para mim. Verso 1. Verso 2. Deus mudou alguma coisa? Deus tirou alguma coisa do papel? Deus riscou alguma vírgula do projeto? Deus riscou algum acento do projeto? Às vezes a gente pega a rota, foge, faz do nosso jeito, mas o projeto de Deus é intacto. Está de pé ainda a minha promessa. Está de pé ainda o meu projeto para a tua vida. Você pegou suas rotas, você sofreu o que não precisava você sofrer, você fez do seu jeito, mas eu estou aqui te esperando. Vamos começar tudo outra vez. Vamos começar tudo de novo. Eu estou à sua espera. Eu estou falando para você que saiu da presença de Deus. Eu estou falando para você que pensou que lá fora dava para ser feliz. Tem alguém dizendo: eu estou te esperando para dar continuidade ao meu projeto na tua vida. Eu quero que a igreja levante as mãos para glorificar, porque eu estou sentindo o cheiro de projetos que vão recomeçar. Tem alguém que está precisando recomeçar. Você está sofrendo demais. Olha, gente, um indivíduo que passa 3 dias nas entranhas do peixe, quando ele sai, ele precisa de quê? Um banho. Tratar peixe, só de tratar o peixe já... O camarada ficou nas entranhas, lá onde... Quando Jonas sai, o texto é claro. Ele se levantou imediatamente. Ele não está aí preocupado com banho, com comida, com nada. Ele está dizendo: eu já perdi tempo demais. Chegou a hora de eu obedecer. Deixa eu ficar bonito para essa foto aqui. Olha lá. Chegou a hora de eu obedecer imediatamente. Não dá para fugir mais. Não dá para apanhar mais da minha desobediência. E olha que ele não está 100% tratado, viu? O peixe tratou Jonas 50%. Porque tem gente que dá trabalho para tratar. Aí Jonas diz: tá bom, não tem jeito, eu vou. Mas o camarada queria cumprir aquela missão tão rápido que ele passou 3 dias pregando de manhã, de tarde e de noite. Ele batia na porta do pessoal de nível de madrugada: olha, se arrepende, se converte, senão o negócio vai ficar sério para você. Deus está irado, a malícia de Deus encheu a tampa, a ira dele vai descer. 3 dias. Só que tem um detalhe: a palavra era dele ou de Deus? Quem mandou ele ir? Então a palavra era de quem? Ele só tinha a voz.
A palavra era de... Aí nem ele sabia o que ele tinha feito. A cidade toda se converteu e ele não sabia. Ele não sabia. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, que ele pensou que já tinha terminado tudo, ele disse: eu vou lá para a montanha, porque agora que eu já fiz a minha parte, Deus vai fazer a dele. A ira vai descer, bicho, vai pegar fogo, e eu vou assistir isso de camarote. Fala pro teu irmão, não está tratado ainda. Fala, o peixe não ensinou muita coisa. Não tá o peixe só fez ele ir. Não tá eu vou ver, a ira vai descer, esse povo ruim vai morrer. Enquanto eu desejar o mal de alguém, eu não fui tratado ainda. Enquanto eu torcer para que o meu próximo fracasse, eu não fui tratado ainda. Eu não fui trabalhado ainda. Aí Deus disse: mas eu sei trabalhar com ele. Sabe? Sei. Ele está cansado. Lá no barco Jonas dormiu. Lá na montanha Deus colocou Jonas para dormir. E ele dormiu. Só tinha feito uma cabana, sem sombra, sem nada, dormiu. Quando ele está dormindo, Deus faz crescer, porque Deus não planta. Deus não precisa plantar. Plantar é com o homem. Deus faz nascer e crescer. Está escrito: e fez crescer uma boboeira. Nem plantada foi, fez crescer. Quando Jonas acordou, uma sombra confortável. Nossa, que luxo. Está escrito assim: e se alegrou profundamente por causa daquela planta. Só que a alegria foi tão grande que ele nem pergunta quem plantou. Como é que isso apareceu aqui? O conforto foi tão grande. Tem gente que Deus dá uma sombra para ele, e ele se atrapalha com a própria sombra que Deus deu. Se atrapalha tanto com a sombra que se esquece da sombra do onipotente. Cuidado, você que diz: olha, eu não tenho tempo para Deus por causa da minha empresa. Eu não tenho tempo para Deus por causa da minha loja. Eu não tenho tempo para Deus por causa do meu mercadinho. Eu não tenho tempo para Deus por causa disso ou por causa daquilo. Sabe essa sombra que sustenta a tua casa, que sustenta a tua família? Quem fez ela crescer foi Deus. Elevasse, cantas. Diga, levante a mão e diga bem alto: a minha maior sombra é a sombra do onipotente. É dela que eu não posso sair, é dela que eu não posso fugir, é dela que eu não posso escapar. Eu tenho que estar debaixo da sombra deles. Jonas se apega tanto àquela sombra, mas o pensamento não muda, o pensamento ainda é ruim. Ele tem conforto, tem a sombra, está alegre por causa da sombra, mas a maldade é a mesma. É agora que ficou bom, porque agora eu tenho sombra para ver o que vai acontecer lá. De tanto olhar para lá, não viu o bicho que já estava dentro da cabana. Tem um bicho dentro da cabana, ele não viu, por quê? Porque ele está olhando para lá. É lá que a ira vai descer. É lá que vai dar ruim. Cuidado. Tem gente que de tanto olhar para a casa dos outros, esqueceu sua casa. De tanto olhar para o casamento dos outros, esqueceu seu casamento.
de tanto olhar para os filhos dos outros. Fala para o teu irmão: cuida da tua cabana, e não deseja o mal da cabana de ninguém. Cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu casamento, e não deseja o mal de ninguém. Aí Deus disse assim: vai dormir de novo. Dorme. Enquanto ele dormia, o bicho comeu toda a planta. E está escrito: ela secou. Enquanto ele dorme, Deus está trabalhando. Fala para o teu irmão assim: Deus sabe tratar você. Aí Deus pegou o sol. Deus pegou o sol, mudou a posição, botou em cima da montanha. A lua é dele, o sol é dele, o vento é dele. Aí Deus pegou a campina e deu um nó no vento assim, ó. Você gira aqui, bate no sol e dá direto na testa dele. Tudo bem? Isso é Deus conversando com o sol e com o vento, viu? Direto na testa. Só espera ele acordar, tá bom? 1, 2, 3, João acorda. O sol na testa. Ele dá um grito só e cai desmaiado. Aí Deus para e fica esperando ele voltar. Mas esse cabra voltou brabo, irmão. Diga: Deus não está nem aí para a tua brabeza. Diga: Deus pouco está se lixando para os seus chiliques. Vou morrer. Deus não vai nada. Quero morrer. Quer nada. Só estou tratando você. Só estou quebrando esse orgulho seu. Só estou tirando essa vaidade sua de pensar que as coisas é do seu jeito, da sua maneira. Sabe por que o sol está batendo na testa? Sabe por que você está passando essa fornalha? Porque eu preciso plantar humildade aí dentro desse coração. Eu preciso plantar bondade aí dentro. Vai morrer? Vai não. Jonas volta gritando: quero morrer. E Deus espera, ele dá o chilique dele. Aí quando ele termina, que não tem mais o que falar, aí Deus pergunta para ele: mas você quer morrer por causa de quê mesmo? Ontem tinha planta. Mas que planta? Aqui tinha aqui ontem. Você plantou ela? Foi a pergunta de Deus. Mas estou jogando esse trem no chão, hein? É só espontâneo assim. Você plantou? Você viu quem plantou? Aí Deus faz outra pergunta mais simples: você jogou um balde de água nela? Está escrito lá: você regou? Você plantou? Quanto tempo, Jonas, a planta durou? Você sabe quanto tempo? Diga comigo assim: 24 horas. Quanto tempo? Não é eu que digo, não, é Deus. Deus fala para ele assim: em um dia nasceu e no outro morreu. E você está chorando por causa dela, que você não plantou, que você não jogou água. Mais vale para ti uma sombra de 24 horas do que 3.000 almas que estão lá embaixo sem direção. Deus está dando uma surra no ego dele, dizendo: sabe o que você acabou de mostrar para mim, Jonas? Que para ti mais vale coisas do que almas. Põe a mão no teu coração, estamos em um culto de missões. Diga comigo: coisas são coisas, e vidas são vidas. Precisamos amar mais vidas do que coisas.
Lamaia, Choremia, Navagai. Continue com a mão no teu coração. Eu quero usar essa parte da ministração para dizer: Deus nos dá um coração apaixonado por almas. Eu vou repetir isso aqui. Nos dá um coração apaixonado por almas. Nos dá. John Knox, em 1959, ele orava dizendo: Deus, me dá a Suécia para Jesus, senão eu morro. Um ano orando todo dia com lágrimas, Deus salvou o país inteiro. Deus está procurando corações apaixonados por vidas, gente que tem coragem de abrir mão de coisas, de confortos, de sombras. Sabe por que Jonas foi para a montanha? Porque ele diz: já fiz tudo o que tinha para fazer. Você sabe quando é que a vida espiritual do crente começa a dar errado? Quando ele diz: eu já orei demais. Fala para o teu irmão: isso não existe. Quando eu chego na igreja, que eu vou dizer: e aí, pastor, pregando muito? Não, eu nunca preguei muito. Porque nada é muito quando se diz respeito a Deus. Você sabe quando é que um obreiro começa a dar errado na igreja? Quando ele começa a dizer: já fiz demais por essa igreja. Sabe quando que um crente começa a dar errado com Deus? Já trabalhei demais. Jonas vai para a montanha dizendo: já fiz tudo o que tinha para fazer. E Deus diz para ele: ainda tem 3.000 sem ouvir. Você está aí chorando por causa de planta que nasce em um dia e morre no outro, que você nem plantou, você não sabe nem de onde saiu, e tem 3.000 pessoas indo para o inferno. Pega na mão de alguém e diga: ainda tem muito a ser feito. Hoje eu estava no hotel e quando eu cheguei, o Espírito Santo me tomou de íntima compaixão. Eu comecei a orar, era 2 horas da tarde. Eu fui parar, era quase 6 horas. E eu fui orando, e Deus disse: manda uma mensagem para o pastor da igreja e diga para ele que eu vou tomar a cidade de Goiatuba por um avivamento nunca visto antes. Avisa para ele que eu vou dar projetos para ele ousados, que vai precisar de recurso, vai precisar de dinheiro, vai precisar de gente, mas diga para ele que vai ter almas, vai ter almas, vai ter almas. Igreja do Senhor, lá vai a palavra de Deus da minha boca. Está vindo aí um avivamento de salvação de almas. É hora de se movimentar. Pega na mão de alguém: eu estou te incomodando, eu sei, mas avisa para ele: ainda tem muito para ser feito. Não é hora de se acomodar. Não é hora de ir para a montanha para observar a cidade. É hora de invadir as casas. É hora de invadir as praças. É hora de invadir as ruas. É hora de incomodar. Ei, não é hora de ir para debaixo da cabana assistir a cidade. Fica de pé. Jonas, se o peixe não te ensinou, o sol na testa te ensina. De um jeito ou de outro você vai aprender. Colocaram um monte de criança aqui. Eu tenho uma criança. Uma não, eu tenho 8. Cochicha não, eu não vi alguém cochichando aí. Eu só estou obedecendo a Deus. Cresci para os lados e multipliquei. Tinha uma época que cada vez que eu voltava de viagem eu fazia um filho. Todo ano era filho, todo ano. Ô glória! É bom que a igreja não fica vazia. Eu comecei a igreja já com 8 membros. E a mulher como vice-presidente.
Aleluia! E um dos meus meninos, o meu menino de 3 anos, esses dias eu estava orando, pedindo a direção a Deus, se eu podia voltar para as viagens. Estava dentro do quarto orando. A igreja precisa muito de nós. Ele foi lá e bateu no meu ombro e disse assim: papai, volta a pregar. Bateu no meu ombro como por 3 anos. Papai, volta a pregar. Eu fiquei tentando entender eles. Aí Deus falou: você não pediu para eu falar com você? E quando colocaram as crianças aqui, o nome do meu filho ficou latejando na minha cabeça. Eu pensei até que era para orar por ele. E o meu filho se chama Azaf. Eu entendi que uma das crianças que estava aqui na frente se chama Azaf. Aonde está essa criança? Traga para mim, por favor. O Uexia lavorácia. Relemindria cantos. Lá do meio da igreja, Espírito de Deus. Lavaço. O processo foi árduo. O processo foi árduo. Mas eu praticamente ressuscitei. Você passou o processo. Você crê que é para eu estar bem a Deus. Estou com você. Aleluia! Glória a Deus! Quero crescer dentro de ti. Você pode vir aqui comigo, moça? Cadê? Acharam o menino para mim? Aonde estão os pais da criança? Já? Vocês geraram um profeta. E hoje Deus chamou vocês aqui para vocês entenderem todo o processo. Me calavaço. Porque quando dentro daquele pontuário alguém gritou dizendo assim: a gravidez é de risco, é me devassicando. O meu Azaf, como eu já tinha filho demais, eu não queria ter filho. Eu fui pregar em Porto Velho, uma igreja vazia, e tinha uma criança numa cadeira de roda. Ela era especial. E a criança começou a falar e eu não entendia. A mãe da criança que interpretava. Por conviver muito com a criança, entendia o que a criança falava. E a criança falou assim: tu será pai de um menino. Eu disse: meu Deus do céu. Mas já tem menino demais, Jesus. Só que eu só tinha menina. Você vai ser pai de um menino.
Aí eu fui pro monte, quando eu voltei de viagem. No monte tinha uma cabana. Os crentes ficavam orando lá dentro dessa cabana. E lá tinha outra criança na cadeira de roda. Essa já falava melhor. Disse assim: olha, tu será pai de um menino e não é para tu repreender. Porque fui eu que usei o meu servo na cadeira de roda, lá naquela cidade que tu estava pregando. Falei: é, Jesus, agora é só fazer. Deus manda te dizer hoje que Ele derrama sobre a tua casa uma graça, que Ele vai prosperar a tua casa, que Ele vai prosperar a vida até dos teus pais, que Ele vai fazer algo novo dentro da tua casa. E Deus diz: o milagre começa na criança, porque eu vou começar a dar visão para a criança desde pequeno. Eu vou começar a dar sonhos para a criança desde pequeno. Eu vou começar a usar a criança desde o ventre. Eu já usava a criança. Quando o vento estava vindo para destruir você, porque quando a Jofa chegou, a polícia estava batendo Fazer para disputar com você. um homem Você não sabe fazer que a história nunca viu em cumprir. Por isso que aquela empresa Viu no quebrou. Ou Deus não resolveu conversar com você agora? Só que abra tuas mãos. Doeu perder aquela empresa, não doeu? Você investiu tudo que tinha, botou dinheiro, quebrou, não quebrou? Eu te darei uma empresa 5 vezes maior do que a que tu perdeu. Porque eu sou teu Deus, eu sou Laiva Subiá. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Você me conhece? Você já me viu alguma vez? Não. Deus está falando ou não está? Tá. Deus vai te dar um selho. Olha. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela sua família. E quero profetizar. Está chegando um tempo novo. Tinha uma mocinha tirando foto aqui. Cadê ela? Eu pedi para você vir aqui. Levante a sua mão. Tem óleo ungido? Como é que eu pergunto se tem óleo ungido? Eu vi um tanque na mão da obreira ali, um tanque assim grandão. Olha lá. Pastor, óleo ungido tem na minha igreja, aqui tem um tanque, ó. Segura aqui. Tem que ser assim, tá? Aleluia. Eu não sei se vocês vão lembrar. A última vez que eu preguei aqui, Deus me revelou um rapaz que estava desviado. E ele tinha uma bala alojada dentro do coração dele. Cadê o Daniel? Você lembra disso, Daniel? Você lembra? O rapaz tinha uma bala alojada. E eu perguntei: como é que você não crê em Deus, rapaz? Tem uma bala dentro do seu coração que se tirar você morre. Ele caiu de joelho e aceitou Jesus. Não sei se está firme, não sei se está aqui. Hã? Deus disse para mim assim: eu coloquei na cabeça, fecha os olhos, dessa menina um milagre. Tem um risco escondido entre os cabelos dela, que é um milagre. Eu pus um sinal sobre a existência dela. Cadê os pais dela? Não está aqui. Você está aqui sozinha. Deus mandou te dizer: você é um milagre. Levante as mãos. Você sabia que Deus vai te usar para fazer missões? Vou repetir.
pastor, pode investir. Você será enviado a campos missionários. Deus te dará inteligência e sabedoria. Por isso que quando a medicina, quando tu era lá nos seus primeiros dias de vida, recém-nascida, a medicina tentou te dar por desenganada. Eu, o Senhor, teu Deus, o Senhor dos exércitos, te dei por escolhida. Tu és minha escolhida. Tu és minha escolhida. Recebe uma graça do Espírito Santo. Se tu não é batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo que eu carrego te batiza agora. Eu estou dizendo que ele te batiza agora. Eu estou dizendo que ele te enche agora. Batizada com o Espírito Santo. Eu não vou te apontar. E se você quiser, você me procure. Mas tem uma casa que Deus está dando livramento, que tem um espírito de morte rodeando essa casa. E há 3 dias atrás teve uma briga e alguém puxou uma faca. Calavachandes. Eu não preciso que você apareça para que eu ganhe título de profeta mais usado. Se você quiser aparecer, apareça. Se manifeste. Porque esse demônio tem que sair da tua casa urgente. O diabo está querendo derramar sangue lá dentro. A pessoa puxou a faca e ela ia atingir alguém que é sangue do sangue dela. Pelo teor da revela rápido. Pelemíntria se abarracou. Dimíntria flácia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. É uma briga entre irmãos. Um irmão ia matar o outro. Puxa, foi assim? Foi, irmã. É me assacando. Valasse mintria. Anjos de guerra acabaram de descer nesse ambiente aqui agora. Releborasse cantas. Telemíndria sovahadagai. Eis a palavra do Senhor na minha boca. Vou a partir de hoje jogar por terra o demônio do derramamento de sangue. Vou colocar paz. A paz que há 7 anos não existe. Desde que um corpo foi sepultado. Desde que um corpo foi sepultado, nunca mais sua família teve paz. Demônio, dá teu grito e sai da casa dela agora. Eu estou dizendo, sai da família dela agora. Sai da casa dela. A igreja grita, queima Jesus. Mais alto, diga, queima Jesus. Elevou que me derrebe a vadagai. Em o nome do Senhor Jesus, na ponta da espada do anjo. Olha pra mim, filha, como é teu nome? Lívia. Lívia, Deus está colocando os papéis em cima da mesa. O que o vento de Satanás espalhou, a mão de Deus começa a juntar hoje. A paz, vou repetir, que há 7 anos sua família não tem. Me parece não, porque na profecia não parece nada, na profecia é. Foi sepultada uma pessoa que era como uma liderança dessa família.
E depois que essa pessoa foi sepultada, tem irmão que não fala com o irmão, tem parente que não fala com o parente, a família que se reunia para fazer festa se dividiu toda. Pois eis a palavra do Senhor na minha boca. O vento de Satanás espalhou, mas a mão de Deus está juntando hoje. A igreja levanta a mão para adorar. A igreja levanta a mão para adorar. Está passando por este lugar. Deus está te dando rins novos. Recebe. Recebe a cura dos teus rins. Labarácia de combederevácia telecoraciana. Porque uma das que está aqui, que chora no meio dessa multidão, tem uma história linda para contar sobre Deus. Eu estou falando de você que era para ter morrido no parto, você e o teu filho. Hoje você tem um milagre para contar. Aonde você estiver, vem cá na frente. Corre aqui, corre rápido. Mas tem que ser bem rápido. E agora tu saberá. Olha para mim. Vem cá. Seu marido está aqui. Cadê ele? Guerreirão. Rapaz, pelo que Deus falou comigo, o que você tem de barriga, tu tem de gente boa. Não, deixa eu defender a classe. Os gordinhos é tudo gente boa. Eu já chego em casa, olho pra minha mulher, ela deve estar assistindo. Eu já pergunto, quer comer o que hoje, minha filha? Coisa de gordinho. Olha o que Deus falou pra mim. Você serve a Deus, não serve? Mas no seio da inveja, alguém serve as entidades. Desceram e disseram: essa criança que está na barriga dela não vai nascer. Eu vou matar ela e vou matar a criança. A entidade gritou no inferno. Aí Deus te deu livramento. Só que tem coisas que acontecem que o diabo pensa que tem o controle. Aí o diabo disse: agora eu vou colocar ela em uma cadeira de roda. Ela não vai andar mais. Me dá calavaçuga. Só que aí Deus tomou o controle. Sabe o que é que Deus falou? Nesse processo que o diabo escreveu a destruição da família dela, a destruição da vida dela, nesse processo eu vou salvar o casamento dela, porque eu vou mostrar o quanto que ela é amada. Segure na mão. Sabe o que Deus falou para mim, filho? Que o que você já fez por essa mulher e o que ela já fez por ti vai gerar frutos até para sua descendência. Sabe por que Deus chamou vocês aqui? Para lembrar desse milagre. Sabe por que Deus chamou a senhora aqui? Para lembrar desse milagre, do livramento que Ele te deu, que era para você estar morto, sepultado, só para dizer que agora chegou a hora de prosperar. Tem um papel que resolve a sua vida. Quanto tempo você está esperando? 4 anos. Eu não estou chutando profecia. Pastor Ademar, tem um papel que resolve a vida desse homem. Tem quanto tempo você esperando? 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. E essa voz de pregador, rapaz? Não. É de Deus.
Assim diz o Senhor. Por esses dias, eu estou movimentando as águas. A ligação vai chegar. O papel vai ser assinado. E eu estou mudando a história financeira da tua família. Porque se eu fiz milagre lá atrás, eu ainda sou o Deus que faço milagre hoje. Pastor, é 9h33. Dá tempo de fazer uma oração? Deixa eu voltar aqui para o altar. Essa oração, por isso que eu perguntei, ela demora 7 minutos. Dá tempo? Eu posso organizar para diminuir. Mas enquanto eu estiver orando, Deus vai passar por aqui. E Ele vai tocar em 74 pessoas. Algumas delas que precisam ser curadas de toda sorte de enfermidade. Outras que precisam ser libertas. Eu estou sentindo graça de Deus para fazer essa oração. Eu só preciso do altar. E alguns obreiros à disposição. Aonde estão os intercessores? Campeão. Toda a igreja de Deus, levante as suas mãos ao alto. Sexta-feira eu estava lá na igreja. Pensa uma explosão que foi o culto sexta. E eu estava ensinando o significado. Tudo que você faz na casa de Deus tem um significado. Você sabe o que significa mãos levantadas ao alto? Tem 2 significados fortíssimos. O primeiro, você está pedindo ajuda para quem está acima de você. Quando você levanta as 2, você está dizendo: estou rendido. Estou dependendo dele. Ele pode tocar em mim. Ele pode trabalhar em mim. Então levante as 2 mãos, feche os olhos. Eu vou pedir à igreja algo meio que estranho, mas importante para a oração que eu vou fazer. Quando eu começar a orar, ninguém ora. Faça silêncio. E pensa. Qual a área da sua vida que você não aguenta sofrer mais? Área sentimental? Essa vontade que você tem de morrer? Essas brigas que nunca acabam dentro de casa? Quando eu começar a orar, tem gente que tenta ficar em pé, não consegue. Outros dão gritos terríveis. Tem gente que chora muito. Deus vai limpar sua alma agora. Porque muita gente entrou por essa porta que o diabo já te fez chorar demais. A partir de hoje, quem vai chorar é Satanás. Só de ver a virada que Deus vai dar na sua vida. Com as mãos levantadas, rendido, grita o mais alto que você puder. Mas tem que ser alto para valer. Nós vamos entrar no campo de guerra agora. Diga bem alto: Deus! Gostei. Diga mais alto: Deus! Coloca fogo nas minhas mãos. Diga: até meia-noite, aonde eu tocar, vai virar milagre. Fala: aonde eu tocar, até meia-noite, vai virar milagre. E o milagre começa na minha vida. Coloca a mão no estômago, fecha os olhos. Segura para mim agora um pouquinho, meu príncipe. Daqui a pouco a gente volta. Eu nem comecei a orar. Põe a mão no estômago, fecha os olhos. Não fica com o olho aberto por nada. Eu nem comecei a orar e Deus já está tocando em alguém aí. Aonde tem uma pessoa que a vida sentimental dela está destruída. Dá teu grito, diabo. Você não fica mais na vida sentimental dessa pessoa. O mais alto grito.
tô falando já. Mais alto. Mais alto. Vem pra fora. Começa a vir pra fora. Mais alto. Traz pra frente. Traz pra frente. Mais alto grito. Eu tô falando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Olha lá, o espírito de morte perdendo a batalha. Olha lá. É pra sair, maldito. É pra sair. Olha aí, ó. Olha lá, jovem lá. Tô precisando de obreiros. Vai ficar forte aqui. Vai ficar. Demônio da vida sentimental destruída. Sai. Sai. É pra sair, maldito. É pra sair. É pra pegar mala e sair. É pra pegar bagagem e sair. Demônio que coloca briga dentro de casa constante. É pra sair. É pra sair. Pega o que é teu em o nome do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para declarar cura aos enfermos, libertação aos cativos. E eu dou uma ordem agora. Aonde tiver um trabalho de magia negra, aonde tiver um trabalho de bruxaria, aonde tiver um trabalho colocado na encruzilhada, na mata virgem, na beira da estrada, a ordem é: seja quebrada agora. Olha lá, tem gente vomitando aí, ó. Tem gente com ânsia de vômito. Joga pra fora, joga pra fora. Joga pra fora, olha. Joga pra fora. Essa macumba é quebrada hoje. Esse feitiço é desfeito hoje. Essa amarração é lébia. Elevacicantas. Eleprovias. Bíblia calar. Olha lá, segura. Eu tô debaixo da autoridade do nome de Jesus. Pra dizer, olha lá. Solta, maldito. Solta a casa dela. Solta a família dela. Solta o casamento. Solta. É pra soltar. Demônio de depressão. Espírito de depressão. Sai. Sai, maldito. Sai. É pra sair. É pra sair. Isso. Olha lá. Todo demônio de depressão. Pega o que é teu. Pega. Olha lá. Espírito de morte. De suicídio. Sai. É a noite da limpeza. É a noite da limpeza. É a noite. Tá o teu grito, inferno. Você não fica mais aí dentro. Você não fica mais dentro dessa casa. Você não fica mais nesse casamento. Você não fica mais nessa família. Você pega o que é teu agora. Você pega a tua trouxa agora. Você pega a tua mala agora. Sai, sai, sai. Sai. Isso. Você que se escondeu lá dentro daquele quarto. Você que tá lá dentro daquele quarto. Você tá lá, maldito. Isso, colocando insônia, colocando crise de ansiedade, colocando síndrome do pânico, fazendo essa pessoa ficar com medo, fazendo ela ter pesadelo quando ela dorme, fazendo ela sonhar com cobra, com sangue, com morte. Sai, sai, sai. Sai agora você. Olha lá. Essa é a noite que o inferno perde a batalha. Estende a mão pra tua casa, estende. Isso. Tem crente que quando chegar em casa hoje vai ver o que aconteceu lá. Tem crente que quando botar o pé dentro de casa hoje vai ver o que mudou lá. Isso, a casa que não tinha paz, receba paz. Espírito de miséria, sai dessa casa. Sai desse casamento. Olha isso. Isso. O diabo plantou uma enfermidade de morte. Você está orando aqui. E aquela mulher que está em cima da cama, que não levanta da cama, Jeová está indo lá. E quando você chegar em casa, aquela mulher vai estar andando. Eu vou repetir. Tem alguém que deixou uma pessoa em casa, é uma mulher, uma senhora, ela não anda. Se Deus é na minha vida e Ele passeia aqui essa noite, quando você chegar em casa, aquela mulher vai estar andando. Eis a palavra do Senhor na minha boca. A casa que não tinha paz, receba paz. Você que estava com dificuldade de prosperar, o meu Deus está abrindo o caminho para você hoje. Levante as mãos. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Pode dar o mais alto grito de glória. Sabe por quê? O Deus que está libertando aqui está libertando dentro da tua casa também. Vamos lá completar, vamos lá completar. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro as cadeias quebradas agora. Eu te declaro liberta. Eu te declaro livre. Levanta, vem cá.
Eu te declaro livre dessa opressão. Olha para mim, filhinha. Se casar. Como é o nome dele? Zé Alexandre. Vem cá, filho. Você entendeu agora porque tanta crise, uma atrás da outra? Até vocês estarem juntos é um milagre. Porque por várias vezes vocês pensaram em separar. Só que Deus hoje começa a escrever uma nova história para sua casa. Dá um abraço da sua esposa. Deus está fazendo uma aliança de prosperidade e fogo com vocês hoje. Você vai ser muito feliz. Quando Deus tocou em você ali, Deus disse para mim assim: diga para ela que o sofrimento não vai se repetir. O ciclo do sofrimento repetido. Cadê sua mãe? Pois você não vai sofrer o que sua mãe sofreu. Você não vai chorar as mesmas lágrimas. Quantas vezes você pegou sua mãe escondida chorando? Quantas vezes você viu sua mãe sem força de levantar da cama? O diabo até gritou dizendo: do jeito que eu abracei a mãe dela com depressão, eu abraço ela também. Pois o ciclo da maldição repetida é quebrada hoje, diz o Senhor. Tá? É quebrada hoje, tá? Eis a palavra do Senhor na minha boca a dizer: tu serás feliz. Eu vou te vestir de branco. Eu vou pôr o anel de honra no teu dedo. Eu vou preparar a tua festa, porque eu sou teu Deus. Amém. Pastor, essa escuta é difícil. Me espera aí, abençoado. Já é 9h45. Quem quer ir para casa, diga eu. Vai com Deus. Brincadeira, gente. Eu só preciso fazer mais uma oração. Quem quer ficar rendido a Deus de novo? Como é que a gente fica rendido? Bom não é quando o mal sai. Diga: essa noite a minha vida, a minha casa ficou livre de todo mal. Isso é um terreno fértil para eu sair daqui cheio do Espírito Santo. Diga: cheio. Oh, Deus não viu o que você estava pensando. Oh, Deus não viu quando tu disse: Pai, não deixa eu ir embora sem ouvir tua voz, não. E Deus falou: vai lá na frente, filha, que eu vou falar contigo. Eleboracantos. Elevácia. É chegado o nascer de um tempo novo para a tua vida. Eu sei, eu sei como tu deixou a tua casa. Hindereia seberraço, handecaço, ima sebicantarebase, só Deus derecaço. Eu vejo aonde decaço de raço, handerebaço, tu saiu de reias, mas na tua casa está derebaço. Tu abriu deremaço, bicaço e falou decaço. Eu vou, mas tu derecaço é o que provê, deremaço. Que cachorro, que baceia. Eu sou um derebaço, seu bom derebacaço, pastor dererraço. Eu sou o provedor, rebaço. Eu sou médico.
médico, decaço. Ricaço. Enderebaço. Eu sou o que tu precisa. Erebacaço. Renderebaço. Eu amo, enderebaço. Ricaço, enderebaço. E faço chover aonde decanto, enderebaço, decaço. Ricaço, decaço. Renderebaço. Tu dissesse, decaço, antes de sair da tua casa, debaço, eu vou lá, derrabaço. Vou entregar o que tu mandou, rebaço, decaço. Mas tu, derraço, vai prover o que eu preciso, porque eu sou teu filho, rebaço, derraço. O rei aleluia, aleluia. Levante as mãos. Às vezes a gente entrega tanto, mas só Deus sabe o quanto que a gente precisa ouvir Deus. Levante as mãos. Remarácia. Deus está aqui, gente. Você está na casa dele. Deus diz para mim assim: convida meu povo a me adorar. Convida eles a darem 7 gritos de glória, com a força, com a maior força que eles puderem. Que enquanto eles estiverem me glorificando, eu vou passar no meio da igreja. Eu vou passar aqui. Eu vou renovar pessoas que estão sem forças. Eu vou curar quem está enfermo. Ai, 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 ai. Olha só Deus passando aí. Eu digo 1, digo 2, digo 3. Só quem quer receber o Espírito Santo receba. Eleva Xandarai, canta la suri, me canta la baixande comanai, elei calastúria, elei sumidria fácia, elei pra canta sério, abra canta séria, aí assume demanagai. Recebe poder na sua vida, recebe renovo, recebe presença, recebe glória, recebe o Espírito Santo. Mas estamos com saudades. Saudades, ó Deus. Saudades daquele culto que a gente não tem vontade de ir embora. A gente está com saudade. Saudade, saudade. Eis a glória do Senhor presente em vosso meio. Fica na sala vorácia. Que é isso, Deus? Que presença! Que glória! Que glória! Que glória! Vamos terminar com chave de ouro? Levante as mãos e diga assim, ó: a Ele a glória! Ele
consegue, tome seu assento. Eu estou igual o Pedro hoje. Estou com vontade de cortar madeira. Aí Jesus pergunta: Pedro, você está cortando madeira para quê? Estou com vontade de fazer uma cabana, Jesus, para ficar aqui. Aqui está gostoso demais. Eu não estou com vontade de ir para casa. Eu não estou com vontade de ir para casa. É tão bom ficar aqui com a tua presença. É aqui que se desmancha os pelos. Que Deus resgate a sua sensibilidade. Olha, ele toca. Onde tem um coração sensível, ele está tocando.